Saddam acabou ordenando um incêndio de mais de 730 mil poços de petróleo, causando uma catástrofe ambiental na época e um trauma duradouro no mercado. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que veio aqui saber um pouco mais sobre crise. Todo mundo gosta de saber quando tudo dá errado e dessa vez a gente vai falar para vocês as 3 principais crises decorrentes dos choques de petróleo que tivemos no mundo todo. No início dos anos 60, a gente tinha ali 7 empresas que comandavam o mercado de petróleo mundial. Elas eram chamadas de as 7 irmãs. Dentre elas a gente tem a ExxonMobil, a Shell, a BP e a Chevron. Elas conseguiam ditar os preços, controlava a produção e a distribuição de todo o petróleo que ele advinha ali das colônias que eram do Oriente Médio e fazia com que esses produtores não tivessem uma autonomia econômica, A maior parte desses países eles ainda eram dominados pelas potências ocidentais da época. Porém, ainda em 1960 a gente vê a criação da OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Dentre elas estava a Arábia Saudita, Irã, Iraque, Kuwait e Venezuela. A partir da criação da OPEP, a gente viu uma virada de poder, em que eles começaram a se organizar através de distribuição de cotas e também de distribuição dos preços, desafiando essas lideranças ocidentais, mostrando então de fato quem seriam ali os dominadores da oferta de petróleo mundial. Tem um fato curioso que ocorre ali em 1971, que foi a quebra do padrão ouro nos Estados Unidos, então ele acabando com todo o sistema ali de Bretton Woods e fazendo com que o dólar deixe de ser conversível em ouro. Porém, o que passa a ser ali, uma reserva estratégica ali dos Estados Unidos é o próprio petróleo, surgindo então até o termo de petrodólares. Esses petrodólares estão relacionados ali aos países que são produtores de petróleo, em que recebiam os seus recursos e compravam títulos do Tesouro Americano, fazendo então um lastro ali direto da moeda com o petróleo. Isso acaba consolidando o dólar então como uma moeda mundial, e fazendo inclusive com que o petróleo deixe de ser apenas uma commodity, uma fonte de energia, e passe a ser uma arma política, um instrumento de poder. Ele fez inclusive ali, com que algumas disputas como a Guerra Fria estivessem ali atreladas a esse controle do petróleo, e também alguns processos de descolonização como que houve na África e também na região árabe. Mas enquanto isso, nas terras tupiniquins, a gente experimentava o que foi chamado de milagre econômico. Então, durante os anos de 68 até 73, o Brasil experimentava um crescimento médio ali de mais ou menos 9%, porém que demonstrava uma fragilidade. 70% do consumo que tinha de petróleo aqui no Brasil vinha de fora, e esse desequilíbrio mais a posteriori poderia representar o que chegou ali a ser o chamado de década perdida. Beleza, mas vamos entender então qual que era o contexto ali do primeiro choque de petróleo que ocorreu em 73 e 74. Acontecia a seguinte guerra, a guerra de Yom Kippur, que foi em outubro de 1973, em que Egito e Síria atacaram Israel para recuperar alguns territórios perdidos, e com isso os Estados Unidos começaram a apoiar militarmente Israel, desde essa época isso já ocorre, e em resposta os países árabes ali utilizaram a melhor arma que eles tinham, que era a produção de petróleo mundial. Com isso, a OPEP decidiu em Viena, fazer alguns embargos a alguns países como os Estados Unidos, Reino Unido, Japão, Canadá e alguns outros aliados ali de Israel, e reduzir a produção total que vinha ali da região. Isso fez com que o preço saltasse de 3 dólares para 12 dólares o barril, fazendo então, entrando ali em algumas crises desses países. Nos Estados Unidos ali, houve longas filas em postos de gasolina e começou um racionamento. Na Alemanha, começou a proibir o uso de carros aos domingos, e no Reino Unido se instituiu a semana de 3 dias em algumas fábricas para tentar reduzir o consumo de petróleo. Com isso, pela primeira vez, as economias desenvolvidas estavam experimentando um conceito cruel, a estagflação, em que você tinha uma alta inflação combinada com a recessão. E isso tem até um vídeo aqui no canal que eu falo um pouco mais sobre a estagflação, vou deixar aqui para vocês aqui nos comentários. E para que os países não entrassem em uma crise ainda mais profunda, eles começaram a reagir e criaram alguns órgãos ali em mecanismos de organização. Seriam a Agência Internacional de Energia, criada em 1974 para garantir alguns estoques de emergência e não ficar refém ali dos países árabes, e teve a primeira reunião do G7 em 1975, unindo as maiores potências para planejar algumas políticas energéticas e monetárias em conjunto. E lembra quando eu falei ali sobre a dependência que o Brasil tinha na época ali de importar o petróleo? Então isso já começou a sentir os primeiros efeitos aqui nesse primeiro choque de petróleo, porque o Brasil não sofreu embargo, mas como o preço saltou, quadruplicou ali com esses embargos que alguns outros países sofreram, e com a redução também da produção dos países da OPEP, fez com que a dívida externa do Brasil saltasse de 17,2 bilhões em 1974 para 43,5 bilhões em 1978, fazendo com que a inflação dobrasse, saindo ali de 16% para 35%, e fez com que o país precisasse reagir rapidamente para não se afundar ainda mais numa depressão da época, tá? Então alguns projetos foram
foram oferecidos, né, pelo governo militar à época, sendo eles o pró-álcool, em 1975, um incentivo ali de uso do etanol em relação à gasolina, o uso da energia advinda de Angra dos Reis, que foi o início, na verdade, do programa nuclear brasileiro, esse que é muito controverso, né, e que até hoje tem obras não acabadas lá na região. A gente teve também a instituição de Itaipu Binacional, a criação aí das maiores energias hidrelétricas do mundo, advindos de Itaipu, a exploração da Bacia de Campos, um marco ali inicial aqui da produção de petróleo no território nacional, que mais à frente poderia se tornar ali as explorações no pré-sal. Então, mesmo com essa inflação, né, alta e esses diversos problemas que o Brasil estava enfrentando, o Brasil continuava crescendo. Então, ele não estava num ambiente próximo ao que os outros países estavam experimentando de estagflação. O Brasil tinha inflação alta, mas tinha crescimento. Então, em 1975, o PIB do Brasil avançou 9% e produzia-se aqui no território nacional 764 mil unidades do Fusca 1300L, que era um símbolo ali de otimismo, né, mostrando uma versão de luxo de um dos carros mais vendidos aqui no território nacional. Mal o mundo tinha se recuperado do primeiro choque de petróleo e em 1979 ocorre o segundo choque, advindo da revolução que acontece no Irã. Foi a partir da derrubada do Shah Reza Pahlavi, apoiado pelos Estados Unidos, colocando então o Ayatollah Ruhollah Khomeini. Os nomes vão estar aqui abaixo para você também treinar a sua pronúncia, tá bom? Então, a produção iraniana, ela foi interrompida, fazendo com que houve uma queda de 8% em toda a produção global de petróleo e logo em seguida, a 1979, no ano seguinte, houve a guerra do Irã com o Iraque. Isso acaba agravando o cenário e fazendo com que o petróleo saltasse de $12 o barril em 1978 para 22 em 1979 e em 1980 alcançando $35,7. Isso faz com que alguns países começassem a fazer proteções estratégicas e energéticas. Nos Estados Unidos é criado então o Strategic Petroleum Reserve. Europa e Japão começam a investir ali fortemente em eficiência energética e algumas fontes alternativas. Mas e o Brasil? No Brasil, o pró-álcool, que foi criado em 75, acabou amortecendo dessa vez os impactos que ocorreram ali do segundo choque de petróleo, porém o Brasil começou a viver um novo ciclo de inflação alta, endividamento externo e déficit em conta corrente. A economia perdeu o fôlego aqui no Brasil, a gente viu o desemprego aumentando pra caramba. O presidente da época, João Figueiredo, acaba fazendo a seguinte aspas, tá? É botar o cavalo no arado e andar a pé. Que solução você queria? Então, com isso, o milagre econômico acaba e a gente começa a viver a chamada década perdida em todos os anos 80 aqui no Brasil. E após 10 anos de calmaria no mundo do petróleo, em 1990 volta mais um choque de petróleo, ocorrido principalmente porque o Iraque, liderado ali pelo famoso Saddam Hussein, acaba invadindo o Kuwait e provoca uma instabilidade no Oriente Médio novamente, fazendo com que o barril de petróleo, que tinha até se estabilizado ali próximo de $17, voltasse para as casas dos $30. Então estava $36, quase que da noite pro dia. Fez com que os Estados Unidos, inclusive ali liderados por George Bush, fizesse, né, uma coalizão internacional para liberar o Kuwait. E isso fez durante a guerra ali, né, do Golfo, em 1991, Saddam acabou ordenando um incêndio de mais de 730 mil poços de petróleo, causando uma catástrofe ambiental na época e um trauma duradouro no mercado. Essa crise, apesar de ter sido curta, né, ela acabou trazendo uma marca muito importante na época, que reforçou toda a militarização da região ali do Golfo Pérsico e também consolidando um controle estratégico americano sobre as rotas de distribuição do petróleo. Então ficou até algo muito conhecido, né, que é quando os Estados Unidos querem levar a sua democracia mundo afora, geralmente é em países que têm grandes reservas de petróleo. E eu sei que você já se perguntou daí de casa, mas e o Brasil? O Brasil nessa época, né, tava vivendo um período de transição econômica, a inflação ainda estava explodindo, a gente tinha um problema cambial aqui dentro e houve uma recessão inicial aqui no Brasil, a gente tinha uma balança comercial deficitária, que ela foi se recuperando junto com o boom das commodities e também a gente estava vivendo um período de muita volatilidade que depois culminaria, né, em 1994 no Plano Real, que controlou a inflação por aqui, mas foi um período muito conturbado. No início dos anos 2000, a gente viu ali algumas políticas que foram iniciadas nos choques anteriores se consolidarem aqui no país, como por exemplo, a criação dos carros flex no início dos anos 2000, em 2003, consolidando essa matriz energética híbrida. A gente teve em 2009
promove um recorde histórico de 2,6 milhões de veículos flex vendidos, mais ou menos 92% do total de veículos produzidos e comercializados aqui no território nacional. Outra data importante, que não chega a ser uma crise de petróleo, né, ocorreu em 2022, quando houve ali o início da guerra da Ucrânia com a Rússia, em que o petróleo ele saltou para mais de $130. Fica um ponto de atenção aí que nesse período específico ficou bem claro o quanto os países eles estão conectados em si com essa rota ali do petróleo, inclusive a Rússia também, que é um grande produtor. Além disso, né, a gente teve ali em paralelo também algo que acabou hoje, nessa semana a gente teve ali, né, o fim da guerra em Gaza. Isso também gerou ali mais uma tranquilidade, uma pacificação que pode não resultar em novos aumentos de petróleo na região do Oriente Médio. Você pode aprender a fazer o seu dinheiro, fazer mais dinheiro por você. Agora, se você quiser aprender comigo, até onde eu sei também, porque eu também não sei de tudo, mas eu sei de muita coisa, eu te convido a entrar na UVP, acesse aí alvp.com.br. Ah, mas eu sou rico, eu vou ter que estudar, vou ter que fazer escola igual todo mundo, por que eu não posso simplesmente pagar um cara para cuidar do meu dinheiro? Bom, a gente tem também. Depois lá dentro da escola você vai descobrir, a gente trabalha com a consultoria, trabalha com um profissional dedicado para cuidar do seu dinheiro, mas eu queria que você vestisse a sandalinha da humildade um pouco e descobrisse que ainda tem muito para aprender. Lá dentro da UVP tem marcação a mercado, lá dentro da UVP tem gestão de portfólio no Brasil e no mundo, né? Gestão de portfólio na China, etc. Você pode aprender. Mandar é fácil. Se você quiser pagar alguém para mandar qualquer assessoria aí, você contrata um badeco que vai lá obedecer tudo que você pede para ele fazer com a sua carteira, mas não necessariamente é isso que vai te dar dinheiro, não necessariamente é isso que vai te levar, pelo menos, para o clube do milionário em dólar. Então, recapitulando, né, trazendo de forma compilada para você tudo aquilo que foi trazido nesse programa de hoje, a gente teve ali que essas crises que ocorreram através do petróleo acabou consolidando essa commodity como algo completamente estratégico voltado para poder e influência, que países consumidores criaram reservas estratégicas para depender cada vez menos ali da região do Oriente Médio e cresceu o investimento em algumas fontes energéticas alternativas, como a nuclear, eólica, solar e de biocombustíveis. Além disso, a gente viu uma mudança de comportamento de consumidores e de produção de alguns artigos, como por exemplo, a gente viu carros menores sendo produzidos, mais uso e incentivo de transporte coletivo, principalmente ali na Europa, e a gente teve uma busca maior por eficiência energética. Alguns países ainda são muito dependentes, por exemplo, da queima de gases ali fósseis, né, e também da utilização de petróleo. Praticamente o mundo todo ainda é refém, digamos assim, dessa energia divina do petróleo. Porém, algumas alternativas começaram a ser exploradas e a gente deve ver isso mudando cada vez mais. Afinal, a pressão por uma mudança na matriz energética mundial, ela é muito grande, tanto pelo preço, tanto também pelos impactos socioambientais que temos decorrentes disso. Aqui no Brasil, o país ele saiu de todo esse choque de petróleo mais forte, mais autônomo, mais resiliente, apesar de tudo, tá? Principalmente porque o pró-álcool que ocorreu em 1975 transformou o Brasil um dos pioneiros e um dos pilares principais da produção de biocombustíveis. A gente teve os carros flex ali se consolidando como alternativa aqui no Brasil. A gente teve Itaipu garantindo segurança nacional e integração regional, né, através do sistema de integração nacional brasileiro. A gente teve a Bacia de Campos também abrindo caminho para o pré-sal e também transformando o Brasil, né, em um marco de autossuficiência na produção de petróleo. E apesar de ser traumático, né, toda crise ou tudo que acontece no mundo, ela sempre vai trazer para o ser humano um aprendizado. Então as economias elas acabam saindo mais resilientes e aprendem a como suportar alguns choques. Apesar disso, obviamente, ele vem acompanhado ali de muitos problemas, como desemprego, inflação alta, teve o problema da estagflação que eu já havia falado para vocês, mas que tudo isso pode ser superado através de engenharias econômicas e através também de uma substituição desses produtos e que são feitos ali geralmente advindos de avanços tecnológicos. Então o petróleo ele moldou a economia do século XX, ainda tem impacto significativo de movimentos econômicos no século XXI e que hoje, mesmo com a transição ali da matriz energética, o mundo aprendeu algo que é importante, que você não seja dependente exclusivamente de uma única fonte de energia. Afinal, a regra é clara: energia é poder. E quem entende isso acaba se dando muito bem na economia global. Dito tudo isso, quero agradecer você que ficou comigo aqui até o final desse vídeo e quero dizer que semana que vem a gente vai trazer novidades para vocês, então eu vou trazer um novo ciclo de apresentação de programas aqui, então fica ligadinho que vem novidade por aí. Forte abraço a todos, excelente semana e nos vemos nos próximos vídeos. Abraço!